Já faz um tempo que nenhum vídeo foi gravado, e aí o último assunto tinha que ver com Levítico 11, né, a parte da lei ali, dos alimentos puros e impuros, ou dos animais puros e impuros, como está escrito no Levítico 11. Daí, basicamente, o tema de hoje tem que ver com essa questão do arrependimento. Uma outra coisa diferente, assim, porque infelizmente é o que tu tem dentro do meio religioso, simplesmente uma capa que vai esconder ali o ninho de baratas que existe. E o que acontece? Geralmente as piores pessoas, pode pegar aí narcisistas, psicopatas ponerológicos, pessoas de certa forma que tem algum tipo de transtorno, entendeu? Gente ruim, maligna mesmo, lota umas igrejas, e tudo se dizendo ou falando que são pessoas arrependidas em Cristo, e que estão lá simplesmente para adorar ou cultuar, né? Só que quando tu vai ver, não é bem assim que a coisa funciona, né, biblicamente, porque não é você dizer, eu aceitei Jesus e tá tudo certo. Não tem que ver com palavras, e muito menos declarações, né, profissões de fé. Então, os professos seguidores de Cristo atuais, que nem diz alguns livros por aí, simplesmente eles usam a religião como uma espécie de subterfúgio que os recomenda, então, à sociedade, como tendo um valor de virtude ou alguma coisa do gênero. E aí, no arrependimento, geralmente as pessoas, no geral, elas não se arrependem. O que acontece é simplesmente culpa não pelo erro que foi cometido, mas pelo fato de ter sido pego, entendeu? Ou até mesmo algumas ideias, às vezes, que ficam turvas, né? E a pessoa decide, não, vamos para uma igreja aqui, meio que tentar mudar de vida e tal. Só que aquele status quo permanece dentro da vida da pessoa. Né? E ela diz que é arrependimento porque ela mudou, ela saiu ela não tá mais frequentando festa e tal. E aí foi para ir para uma igreja. Entende? E aí, portanto, agora, só porque ela tá lá, já tá mudada, já tá regenerada, digamos assim. Só que tudo isso não passa de besteira. Né? Porque quando você vai analisar assim, biblicamente a coisa, é muito mais profundo do que isso. Entendeu? Senão todo mundo, de certa forma, estaria arrependido e salvo de fato. Só que se sabe que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só o remanescente será salvo, né? Que nem diz o próprio Paulo e também alguns outros livros do Antigo Testamento. Então não adianta, a maioria não está arrependida, nem quer se arrepender, e muito menos tenta mudar a condição de vida, de certa forma. O que eles querem é permanecer com as suas influências, os seus cargos dentro da igreja, entendeu? A vidinha comum, né, de simplesmente estar ali no meio religioso, com as amizades, o status, né, religioso, né, a questão da fama, até isso também é buscado dentro do meio religioso, mas nada assim, tipo, de estudo de Bíblia mesmo e de entendimento sobre o que é arrependimento e sobre o que de fato a pessoa ela precisaria fazer, né, nesse sentido. Se bem que, se for analisar mesmo, não tem nada que a pessoa faça que recomende ela a Deus e muito menos receber, né, o dom do arrependimento, digamos assim. Então, assim, a pessoa ela pode até dizer que segue e não seguir, entendeu? Tanto que uma boa parte dos teólogos são todos ateus. É curioso isso, porque ao mesmo tempo parece que quando o cara se desvencilha da ideia da religião, ele começa a seguir a vida de uma forma até melhor. É curioso, né? Ao passo que tu tem muito crente aí que faz essa profissão de fé e a vida dele é toda desregrada, né? Ele ainda diz que vai ser salvo e que tá tudo certo, né? Mas só que o que tá escrito na Bíblia é diferente, né? Então, Jesus mesmo falou nessa questão de que tinha lá um trabalhador de uma vinha, o dono de uma vinha, e aí ele tinha 2 filhos, né? Ele disse para um filho, vai lá, tira lá as uvas lá para mim. E aí falou pro outro também a mesma coisa, né? Só que chegando lá perto do caminho, disse, não tem por que fazer isso, né? E ele simplesmente desobedeceu e foi embora, né? E o outro, ele meio que decidiu meio que voltar, né? E ele disse que não ia, mas decidiu voltar porque se arrependeu, né, durante o caminho ali, no trajeto dele. E aí ele pergunta no final, e quem desses fez a vontade do Senhor? Aquele que disse que não foi, mas simplesmente se arrependeu e voltou, e fez a coisa que era certa, ou aquele que disse, né, falou de pés juntos, mãos juntas, né, que ia, mas no fim das contas ele simplesmente trocou o caminho ali, não fez. Então existe uma grande diferença entre profissão de fé, entre dizer que está arrependido, dizer que está numa igreja, eu aceitei Jesus, aí levanta a mão, todo aquele emocionalismo, o sentimentalismo, cristãos em busca do êxtase praticamente, e dizendo que estão arrependidos. Mas será que é isso que a Bíblia ensina, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja, e aí tinha um pregador lá que ficava toda hora repetindo, né, uma questão lá, inclusive que responde nesse ponto aqui, quem é chamado ao arrependimento de fato? Aí ele estava pregando lá, e dizendo assim, não, o céu é para pecadores. Aí falava bem alto assim, o céu é para pecadores, repetiu umas 2, 3 vezes ali, e eu lá sentado, né, de boa, e meio que tentando internalizar, né, alguma coisa ali naquele sentido. Aí eu fui ver o texto de fato, né, Lucas 5,32, e lá não diz que o céu é para pecadores. Ela fala o seguinte, eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento.
né? Tem algumas versões bíblicas aí, interconfessionais, que suprimem essa palavra arrependimento de alguns versos similares a esse. Então eles dizem que Jesus veio chamar não justos, mas pecadores, né? De só isso. Porque como são interconfessionais, né, essas bíblias aí, os caras têm que omitir essa palavra aí, por quê? Pra ganhar mais público, pra encher a igreja, lotar a igreja de um monte de supostos servos de Deus, né, professos cristãos, que vão estar lá fazendo número, entregando dízimo, entendeu? Mas não são pessoas que estão lá porque querem se arrepender, mesmo porque o texto foi suprimido, né, essa palavra em específico. Então no caso aqui, ó, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então o céu não é para pecadores. Se for, é para pecadores arrependidos, né, que aí já é uma outra categoria, entendeu, de pessoas. Então, assim, um tipo de pregação que basicamente afaga o ego das narcisistas muitas vezes das pessoas. Não, elas chegam na igreja, e aí ouve aquela pregação linda, maravilhosa de que Jesus aceita todo mundo, de que não precisa permanecer, tipo, não precisa você vir para a igreja, né? Vem como estás, né? É simplesmente isso que é dito. E simplesmente as pessoas não são instadas a mudar, entendeu? A ter, de certa forma, os pecados apontados ali, ou então de sair com alguma contrariedade, simplesmente ficar pensando em mudar o caminho. Não, isso daí não acontece, porque a questão é número. Número de fiéis, é número de alvo de batismo, é número de... Entendeu? São igrejas empresas, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Então, assim, basicamente, essa questão do arrependimento aí é uma coisa assim, muito furada, quando vai levar em conta. Porque as pessoas, no geral, dentro das igrejas, e também fora, né, porque o ser humano tem um quê de hipocrisia nessa questão, eles, infelizmente, não se arrependem biblicamente. Né? Eles se arrependem de uma forma superficial para levar os outros a serem enganados e a confiar neles. Enquanto eles fazem o tanto de besteira que querem fazer, e aí depois simplesmente se vitimizar e dizer que, não, eu errei, mas Deus perdoa, entendeu? E tu tem que me perdoar também, senão Deus não vai... Tu não é cristão de verdade, entendeu? Tu não é cristão de verdade, né? Então tem justamente esses pontos, né, que vão envolver isso. Então, assim, o céu, no caso de Jesus, veio chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então a mensagem é para quem quer se arrepender, para quem quer voltar. Entende? Não para quem está na igreja. Tanto que nem é mencionada essa questão de igreja aqui. Tanto que a relação é diretamente com Deus, com Cristo, como mediador. Então, portanto, a pessoa pode ter acesso a esses benefícios simplesmente estando fora, não precisa estar dentro. Entende? Então, assim, o arrependimento, a remissão dos pecados, elas geralmente andam de mãos dadas, ou juntas, né, de acordo com Lucas 24:47. Fala que isso daí foi pregado, né? Foi pregado em nome de Jesus a todas as nações. Né? Só que para acontecer arrependimento de verdade mesmo, entende? A pessoa tem que ter o conhecimento da lei. Assim Paulo fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo se é digno de beber do cálice. Porque quem bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, é complicado isso daí. Então, assim, quantos são pecadores? Né? De acordo com o versículo 9, lá de Romanos 3, né? Todos, tanto judeus como gentios, né? Todos eles estão debaixo do pecado. Então, todos nós debaixo do pecado, não tem exceção. Entendeu? Não tem assim, o que recomendar a Deus no sentido de receber arrependimento, porque todas as obras humanas são ruins. Entendeu? Como diz lá em Isaías 64, se não me engano, é tudo trapo de imundície, pano com sangue de menstruação, que era uma coisa abominável na época. E isso daí que tu tá recomendando para Deus. Né? Quando tu diz que tu tá indo numa igreja, não, eu tô arrependido, entendeu? Eu mudei o meu caminho ali e continuo muitas vezes praticando a mesma coisa lá dentro, ou até pior. Entende? Enganando os outros com a capa da religião, simplesmente parecendo algo que não é. Entendeu? Porque a pessoa esconde muitas vezes, através dessa capa, os erros. Né? Todo mundo tem algum erro em alguma área, alguma questão assim. Mas não é interessante manter isso encoberto, entende? Mesmo porque a pessoa fica ali meio que remoendo uma coisa e até prejudicando ela mesma, entendeu? Então, assim, basicamente, pela lei vem o conhecimento do pecado, de acordo com Romanos 3, versículo 20. Então, conhecendo a lei, se conhece o pecado, porque a lei ela é como se fosse um espelho, entendeu? O espelho ele só mostra ali onde tu tá errando, porque a lei, como diz lá em Romanos, né? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o objetivo da lei é Cristo. A lei vai revelar o caráter de Cristo. Olhando para a lei, e você compara o caráter de Cristo com o seu próprio. E aí se vê os erros. Né? Claramente se vê os erros. Só que as pessoas não querem isso, entendeu? Eles acham que Cristo aboliu a lei, né? Que é pior. Aí vão ficar sem o espelho, não vão conseguir enxergar nada, vão achar que estão fazendo tudo certinho, né? Dentro da igreja. E aí quando chegar no acerto de contas, simplesmente vão ouvir, nunca vos conheci, e apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entende? Os transgressores, geralmente, eles trazem sobre si mesmos certas enganações, né? De acordo com Efésios 5:6, Paulo fala assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, coisas vãs, né?
Agora, uma pessoa que realmente desperta para sua condição pecaminosa, ela vai agir de pelo menos dois modos, né? Como aqueles judeus que receberam a pregação de Pedro e também como o carcereiro, né, que estava ali cuidando, né, de Paulo e Silas, né, digamos assim, né, custodiando eles na prisão. Depois que os caras viram que fizeram besteira, entendeu? Eles meio que demonstraram uma atitude totalmente diferente, né? Geralmente uma pessoa realmente arrependida vai perguntar o seguinte: ele vai ver que a condição dele, tipo, não tem nada para oferecer para Deus, não tem nada para barganhar, né, digamos assim. Aí a pessoa faz aquilo que tem que fazer, né? Homens e irmãos, é o que devemos fazer, senhores, o que faço para ser salvo? São essas as perguntas. A conclusão nata é que tu tá perdido. Não tem, todo mundo tá perdido, por condição natural. Não tem o que fazer. E aí simplesmente é dito, então, perguntado, eles perguntam, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Que foi o que aqueles judeus perguntaram para Pedro, quando estava pregando, né? Porque Pedro mostrou ali que eles assassinaram, né, Jesus Cristo e tal, e que Jesus era o filho de Deus, viram que fizeram besteira. E aí eles perguntam, o que a gente faz agora, né? Porque não tem o que fazer, não dá pra barganhar nada, não tem o que dar em troca, não tem saída. Aí simplesmente fala, arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então simplesmente falando. E no caso do carcereiro, né, dito o seguinte, né, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então a pessoa que realmente ela entende ali o sentido da sua condição pecaminosa, ela basicamente vai reconhecer não só o pecado dela, as coisas ruins, né, as mazelas que ela fez, mas vai buscar, de certa forma, não cometer o mesmo erro, entende? Então demonstrar fruto de arrependimento, como dizia o Batista, né, quando pregava no deserto. Então, assim, pessoas apropriadas, ou melhor, perguntas apropriadas, né, nesse sentido, para levar as pessoas, então, a entenderem a natureza grave do pecado. E aí essas respostas, né, de acordo com Atos 2:38 e 16:31. No caso ali, Atos 2:38 fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. E no caso de Atos 16:31 fala, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Entende? No caso, assim, um pecador realmente arrependido, geralmente ele não busca encobrir, né, as coisas erradas que fez. Ele deixa escancarado mesmo. Não, sou assim, desse jeito, mas estão aí buscando mudar, né, nesse sentido. Então, o salmista mesmo fala, né, de acordo com o Salmo 38:18, né, declarei a minha iniquidade, lamentarei o meu pecado. Entende? Inclusive, nos livros de Provérbios lá também fala, né, que o que encobre as transgressões jamais alcançará a misericórdia, mas aquele que as confessa e deixa, né, ele alcança. Então, só meio que reformulando o texto, né, o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Exatamente desse jeito. Então, assim, basicamente, as pessoas são instadas, então, a declarar, a confessar os pecados, a abandonar eles, entendeu? Que são frutos naturais de pessoas que realmente mudam, que é a minoria. A minoria que vai buscar fazer isso aqui, porque é um arrependimento verdadeiro. Ela não vai ficar cometendo os erros e usando a capa de religião para ficar meio que escondendo isso, ou muito menos ficar meio que utilizando a religião como uma espécie de zero quilometragem. Quer dizer, a pessoa vai lá, erra várias vezes, aí diz, tu não pode julgar, tu tem que me perdoar, porque senão tu não é cristão de verdade, e basicamente tu tem que fazer e agir da forma que eu tô querendo aqui, entendeu? Porque aí, se tu me julgar, tu tá errando, é tu que vai pro inferno, entendeu? Se tu fizer alguma coisa contra mim, não é tu que vai pro inferno, porque eu tô em paz com meu Deus, né? Quer dizer, Deus como um álibi pra cometer maldade, entende? E sem nenhum tipo de consequência, porque no final aí ela diz, não, Deus perdoa, né? No final, entendeu? Não importa as besteiras que eu fiz e que eu ainda faço, Deus sempre vai estar zerando, mas jogando os pecados no fundo do mar, né? Que nem muito se diz, né? Inclusive baseado de forma errada no versículo lá se não me engano é Miqueias, né, que fala essa questão, né, acho que é 3:18, alguma coisa assim, né, que fala que ele lança os pecados no fundo do mar e tal. Só que ali é de gente arrependida, não é de pessoas hipócritas que estão ali dentro da igreja buscando aprovação social, né, que nem muito político faz. Foi na igreja e tal, não, ele é de Deus, olha, tá adorando a Deus, etc. E recomenda para a sociedade o cristianismo como uma grande religião popular, onde as pessoas vão para encontrarem a Deus, a Jesus, mas só que o estilo de vida delas, as maldades que elas fazem, continua igual. Ou até mesmo pior, porque agora ela tem um álibi pra isso. Entendeu? O meu Deus vai me perdoar. Né? Eu posso fazer a besteira que for, que no fim eu vou ter garantia de perdão e de salvação. E quem não crê em Deus, quem é ateu, quem tá fora da igreja, não. Esses daí vão tudo pro inferno, mesmo a pessoa tendo um arrependimento verdadeiro, fora. Mesmo a pessoa, de certa forma, buscando a Deus de forma independente, né? Que nem dizia Lutero, não, o sacerdócio é de todos os santos. Então não interessa se tá na igreja ou não. A questão é simplesmente se tu tá dentro do povo de Deus ou não. Lembrando que igreja é totalmente diferente de povo de Deus. Porque há muitas igrejas, há muitos caminhos. E nem todos os caminhos levam para sua casa, nem todos os caminhos vão levar a Deus, também da mesma forma. Só que os caras querem ainda insistir nessa ideia de que não, tu tem que aceitar a forma que
que está acontecendo na igreja. Às vezes a pessoa faz um monte de erro no passado, e aí depois que bate uma certa epifania, não, estou arrependido. Aí vai lá, se converte, às vezes para ganhar influência, para ter um certo ego paparicado, né, com congratulação do mal, né, por meio desses testemunhos absurdos, que eles simplesmente levam pessoas no púlpito para falar, tipo, todas as besteiras que elas fizeram de errado, e o quanto que Jesus mudou elas, entendeu? Esses supostos testemunhos, né, entre aspas, que eu já li, assim, na Bíblia, não vi, assim, nada no sentido da pessoa ficar se vangloriando da sua vida passada, e aí depois de colocar Cristo no meio e dizer, não, tá tudo perdoado, tá tudo certo, a impunidade foi garantida, né? E os membros lá aplaudindo, e meio que dizendo assim, não, esse cara agora, ele meio que veio contar a história, né? Então, assim, é uma hipocrisia muito grande, né? O ninho de baratas, que eu falei com a capa de cristianismo, é só levantar o tapete que o ninho tá lá, cheio de barata, entendeu? Tirando a capa, tirando o véu, é o que vai acontecer, né? E todos dizendo que estão arrependidos, né? Então, se só o fato do cristianismo ser uma religião popular já prova esse ponto de que quem está lá não está arrependido e também não está, de certa forma, seguindo o que está na Bíblia, porque na Bíblia diz que todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então está muito claro isso daí. Mas aí o que acontece? As pessoas simplesmente, então, elas buscam, de certa forma, esse arrependimento velado, ou então esse arrependimento ou remorso, né? Muitas vezes pelo fato de terem sido pegas, e aí vivem lá e todo mundo que está fora vai para o inferno, né? Aí é complicado. Melhor, Salmo 38:18, né? Simplesmente elas declaram a iniquidade delas, falam do pecado e desejam se arrepender, desejam mudar. E mudam de verdade. Tá? Inclusive é falado também, de acordo com 2 Coríntios 7:10, né, que a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação. Mas a tristeza segundo o mundo, ela produz a morte. Isso aqui não tem nada a ver com sentimentalismo, tá? A pessoa vai pra igreja, fica chorando, ouve aquelas músicas bonitas. Oh, estou arrependido, estou voltando pra igreja, todo aquele emocionalismo barato, né, que é demonstrado, né? Só que isso daí não significa nada também, porque as emoções passam. Totalmente diferente da tristeza segundo o mundo, né, de acordo com o versículo aqui, exatamente porque ela produz a salvação. É que nem diz lá no livro de Eclesiastes, né, que fala lá que é melhor a tristeza do que a alegria, porque com a tristeza de rosto se faz melhor o coração, né? Dito o seguinte nesse sentido. Então, basicamente, é a mesma coisa, né, que tem que ver com essa ideia, então, de simplesmente se arrepender. É uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábitos, de práticas, de teorias, entende? Então, assim, como se manifesta a tristeza segundo Deus pelo pecado, né? Então, aí, no caso, é falado no versículo 11 algo desse sentido, entendeu? Que tem que ver com, justamente, pontos de que a pessoa vai mudando, né, de fato. A própria pregação de João Batista também trazia alguma coisa nesse sentido, né, que ele falava lá para os fariseus, né, que era uma geração de víboras, né, de acordo com Mateus 3:7. Uma geração de víboras, que quem vos advertiu para fugir da ira do porvir, né? Produza, portanto, frutos de arrependimento. Então, se não pode haver arrependimento sem reforma. Arrependimento é uma mudança de mentalidade e a reforma é uma mudança correspondente de vida. Então, é o que vai estar acontecendo. É o que é exigido, um arrependimento completo das adversidades, dos problemas e dos erros praticados, e uma reforma a nível de consciência. Uma reforma a nível de consciência, de mudança de mentalidade, uma reforma de hábitos, práticas, teorias também. Entende? A pessoa deixar uma crença muitas vezes que acreditou porque estava errada, e aí ela muda, é um tipo de arrependimento também. A pessoa trocou ali o software, de certa forma, e agora vai conseguir ter digamos assim, uma evolução espiritual melhor. Então, assim, quando Deus ele adverte, geralmente as pessoas mostram arrependimento, né? Tem aquele exemplo lá de Nínive, né, que até o rei da cidade se arrependeu. Só que, curiosamente, o profeta que estava na igreja, né, não se sabe se ele foi salvo. Não se sabe. Entendeu? Aquelas 120 mil pessoas lá da cidade, talvez, né, porque se arrependeram. Mas o profeta que estava na igreja, que dizia que não, que fugiu várias vezes, que desobedecia a Deus, né, achando que Deus vai perdoar e tal. Será que ele foi salvo? Né? Leva a própria bondade de Deus, né? A longanimidade de Deus, né? Que leva a pessoa ao arrependimento, de acordo com Romanos capítulo 2, versículo 4. Então, assim, como é que finalizando nesse vídeo aqui, o arrependimento é totalmente diferente da forma que é pregado, entendeu? Nas igrejas e praticado também, porque é uma mudança total, né, em termos de mentalidade, não tem que ver com emocionalismo, sentimentalismo, com essa questão da pessoa ficar encobrindo os erros dela, achando que simplesmente Deus vai perdoar tudo, entendeu? Ficar meio que cobrando dos outros responsabilidades que ela mesma. Tipo, é bem como diz aquele texto, né? Que
a pessoa ela fica contemplando ali a trave no olho do outro, mas tem uma grandona no seu, né? E aí acaba julgando, condenando, aí é complicado. Né? Mas de fato o arrependimento é uma mudança de teorias, de práticas, de hábitos, entendeu? Uma mudança de mentalidade no geral. Né? Isso daí é que deveria ser buscado, né? Mas não. É preferível que a capa. Né? Então as pessoas querem religião pelo que ela representa socialmente.